Olá! O ano de 2020 foi importantíssimo para ensinar ao mundo e aos brasileiros a importância de se ter uma reserva de emergência. Nós vamos explicar para vocês nesse vídeo o que é isso e por que ele é tão importante para todos aqueles que querem começar a investir o seu dinheiro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui na Coluna Financeira. É uma honra ter vocês aqui junto com a gente, afinal de contas, já falei isso, o simples fato de vocês estarem assistindo, acompanhando conteúdo ligado ao mercado financeiro, a finanças, já mostra que você é uma pessoa que se preocupa não somente com você, com o seu futuro, mas também com a sua família e ao futuro da sua família. Aproveita, se inscreva no nosso canal no YouTube e também no nosso perfil lá no Instagram. instagram.com/coluna financeira. Deixa também um joinha lá que vai ajudar bastante não somente a gente aqui, mas também toda a comunidade que fala sobre investimentos, que é extremamente importante. Pessoal, é o seguinte, o ano de 2020 foi fundamental para mostrar para todos nós, né, especialmente aí os brasileiros, porque nós não temos o costume de deixar ali um colchão ali, né, de dinheiro ali, né, digamos assim, uma graninha ali guardada para imprevistos, né? E para quem quer começar a investir na bolsa de valores ou então em produtos financeiros, e quando eu falo produtos financeiros, pessoal, significa que quando a gente fala de mercado financeiro, não significa somente bolsas, ações. Não, nós temos várias outras coisas que você pode investir o seu dinheiro, não é apenas ações. Tá bom? Isso vai ficar muito claro no decorrer dos nossos episódios aqui. Nesse 2020 nós vimos que todos os anos as pessoas, né, ficavam falando, quando eu melhorar minha vida eu começo a investir, quando eu ficar com menos gastos eu começo a investir, né, eu vou começar a lidar melhor com o meu dinheiro, vou começar a aprender sobre isso, e de repente aconteceu tudo isso aí, né, chegou aí, pegou todo mundo de calças curtas. E tem uma coisa que a gente aprende, que é uma das coisas mais primordiais para aqueles que querem começar a investir, é um negócio chamado reserva de emergência, que nada mais é que aquele dinheirinho que a gente guarda de repente num potinho, né, que a gente deixa, ou então muitas pessoas falam, né, guarda ali debaixo do colchão, né. Então esse dinheiro, ele é super importante para aqueles que querem começar a investir. E por quê? Porque é o seguinte, primeiro, a função da reserva de emergências é justamente para poder você usar essa graninha para emergências, né? Para imprevistos, né? Lembrando, imprevistos são coisas que você não pode prever que vai acontecer, mas elas vão acontecer. Todos nós sabemos que vai acontecer. Um exemplo, há uns tempos atrás aqui, aconteceu um problema ali no trânsito, eu acabei colidindo com um carro que estava à minha frente, né? O para-choque caiu, eu tive que mandar o carro arrumar esse carro desse cara para poder, né, arcar ali com o prejuízo da colisão. Foi bem simples, foi bem pequena e tal, mas eu tive que arcar. De onde que eu tirei essa grana para poder pagar os custos dessa colisão? Da minha reserva de emergência. Agora imagine o seguinte, que você está lá investindo na bolsa de valores, você está investindo em fundos imobiliários, você está investindo em CDB, você está investindo em ações, etc. E acontece um caso desse, por exemplo, e você não tem uma graninha ali para poder você custear essas coisas, não é? Ou esses imprevistos. Aí você vai ter que tirar o seu dinheiro das suas ações, vender as suas ações, mas poxa, minhas ações, eu trato elas com tanto carinho, eu estudei, eu analisei elas, né? Elas estão me rendendo ali dividendos, eu estou ganhando uma graninha ali todo mês ali nos meus fundos imobiliários, vou ter que tirar uma parcela dessa grana para custear ali esse problema que apareceu aí. Vocês começarem a entender, estou começando a entender o porquê que nós temos que ter uma reservinha, uma gordurinha ali financeira para poder a gente não ficar mexendo com os nossos investimentos. Afinal de contas, como eu falei lá atrás, né, nos primeiros vídeos, né, eu expliquei que nós devemos traçar, né, nós devemos entender, melhor dizendo, qual é o nosso objetivo financeiro, não é? Então, quando você projeta o seu objetivo para o longo prazo,
Essas características, esses probleminhas que vão acontecendo, vão acabar minando ou diminuindo a sua rentabilidade. Então é por isso que você sempre tem que ter um dinheirinho guardado ali para você bancar esses imprevistos aí. Tá, mas quanto que é que eu tenho que ficar guardando? Quanto que é essa tal de reserva de emergência? Isso aí varia de pessoas para pessoas, de famílias para famílias, tá? O que é explicado, o que é ensinado, né? E a própria prática nos mostra que o ideal é que você tenha pelo menos de 6 a 12 meses os seus gastos mensais. Gastos mensais eu estou falando do quê? Conta de luz, conta de água, não é? O telefone, etc. Então você guarda, é interessante que você tenha uma reservinha, um colchão ali de mais ou menos aí que possa custear esses gastos que você tem que são fixos durante aí 6 a 12 meses pelo menos, tá certo? Eu sei, pessoal, que é complicado demais a gente conseguir guardar essa graninha, não é? Não sobra dinheiro no final do mês. Mas, pessoal, é o seguinte, nem que você comece a guardar a partir de hoje um pouquinho, R$50, né? Ao invés de você, por exemplo, pedir dois iFood, aí, duas comidas, né? Na semana, você deixar para uma dessa semana, para você pedir apenas uma, você já sobra uma graninha ali para poder você começar a plantar a sua reservinha de emergência. Lembrando, tá, pessoal? O ideal é a prática, né? A prática, a coisa quando começa a virar um costume, elas vão se rendendo, elas vão ficando elas vão se fortalecendo cada vez mais e mais. E quando você começar a ter aquele costume, é a mesma coisa, por exemplo, do costume de acordar todo dia a um determinado horário, as coisas ficam muito mais simples, muito mais fáceis. Tá certo? Tá, mas uma coisa muito importante falar sobre a reserva de emergência, tá certo? Essa reserva de emergência, ela deve estar em, mais uma vez, produtos financeiros, ou seja, opções que você tem ali de investimentos que sejam de rápida liquidez ou de liquidez diária. Liquidez, quando a gente fala de liquidez no mercado financeiro, nós estamos falando de coisas assim que facilmente você consegue resgatá-las, tá certo? Ou então você facilmente consegue ali comprar ou vender quando a gente fala de ações, né? Quando a gente fala de ações muito líquidas, né? Mas enfim, existem algumas opções para você formar esse colchão, essa reserva de emergência, onde você deixar essa graninha. Como eu falei anteriormente, não, poupança realmente não é um investimento, na verdade nem é chamado de investimento, tá certo, moçada? Nós temos outras opções muito mais rentáveis, ou então opções que elas são até mais seguras do que a própria poupança. Por exemplo, nós temos, Tesouro Selic, tá? Nós temos fundos trends simples, né? Temos também CDBs com liquidez diária, tá certo? E eu vou explicar para vocês mais para frente o que é cada um dessas opções, tá bom? E mais uma vez, tá? O que é mais importante nós entendermos é que essa reserva de emergência tem que estar em algum lugar, né, igual esses que eu acabei de citar, que você consiga resgatar rapidamente. Porque, como eu falei, de repente você bateu o carro, você precisa pagar ali o cara no dia seguinte, não é? Então, essas opções que eu acabei de citar, por exemplo, também tem fundos trend DI simples, né? Enfim, tem algumas opções. E nós vamos explicar mais para frente. Mas nós temos que lembrar exatamente disso, que tem que ser em lugares onde você possa resgatar, você possa tirar o seu dinheiro rapidamente, tá certo? E para saber mais sobre esses tipos de opções de investimentos, é que a gente faz um convite para você de você se inscrever aqui na Coluna Financeira ou então você seguir a gente através do nosso Instagram, onde nós vamos falar um pouco mais sobre isso, nós vamos explicar tintim por tintim cada um desses tipos de investimentos e por que eles valem tanto a pena e por que eles são até muito melhores do que a própria poupança, que infelizmente o brasileiro ainda insiste em deixar o dinheiro na poupança. Curtiu o vídeo? Se inscreva na Coluna Financeira e também siga a gente através do nosso Instagram, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo.